B, C, D. É hora de falar dos Brasileirões, isso mesmo, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, C e D a todo vapor. Eu sou Kessia Carvalho e o bate-papo do Futebol Clube desta semana começa agora. Isso aí, o tema do programa desta semana é Brasileirão. Vamos falar os principais destaques e as principais apostas para as rodadas futuras. E claro, para falar sobre o assunto que está borbulhando de informações, nós recebemos aqui ele, o jornalista esportivo que comanda o programa na Rádio Timbiro, de primeira e segunda a sexta, Gil Porto. Seja muito bem-vindo, Gil. Obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o nosso esporte, né? No geral, do futebol, do esporte em geral. Enfim, temos muitas notícias para a gente falar sobre o futebol. Muitas mesmo. E vamos começar falando pela Série B. Sampaio, nosso representante na Série B, não anda muito bem, né? Parece um outro Sampaio diferente daquele que disputou a Copa do Nordeste, né? O que esperar aí agora para esse final de campeonato? A gente espera que o time possa reagir, que o que vem acontecendo é um mistério. O pessoal fala que o problema era o técnico. O técnico foi embora. Primeiro foi o Diá, depois veio o Roberto Fonseca, agora o Paulo Roberto Santos. Enfim, não é. Todo mundo sabia que o problema não era questão de treinador, era de jogador. E os jogadores que estão aí, ou alguns que estavam, porque muitos já foram embora também, já foram dispensados, o que acontecia? Eles não tinham uma força de vontade. Parece jogador diferente. Não joga com garra. Faltou isso. E isso não faltava na Copa do Nordeste. E agora tá diferente. Parece que eles não estão nem aí. Não importa se eu sair do Sampaio, eu vou para qualquer time, eu tenho vaga. Mas não é isso. O futebol não é isso. Muitos dos jogadores estão desempregados querendo uma oportunidade. E aqueles ali tiveram várias oportunidades, não podem nem chegar e dizer assim: eu não tenho certo treinador, não me deu oportunidade. Isso não é verdade, porque todos eles tiveram várias e várias oportunidades e desperdiçaram. Está faltando garra, faltou vontade para esses jogadores do time do Sampaio Corrêa. Mas agora, com a saída de muitos atletas, eu acredito que sim, que vai ter uma mudança. Essa mudança constante de técnica, até mesmo de jogador, como você estava citando, prejudica de certa forma a equipe, prejudicou, você falou, muitos saíram, outros entraram, a questão do ritmo também influencia muito, né? Influencia o ritmo, mas tem que mudar, porque muitas vezes o que acontece, que ficou visível com o Sampaio Corrêa, jogador querer derrubar técnico. E o jogador pode até admitir, nunca ele vai admitir que vai demitir, que quer derrubar um técnico. Nunca nenhum jogador vai admitir. A não ser depois que ele se aposentar, lá na frente. Que já está bem longe da bagunça. Ele pode admitir, mas enquanto ele for atleta, ele nunca vai falar. Mas o que isso foi visível no Sampaio Corrêa como primeiro técnico, que foi o Diá, que conseguiu o acesso, subiu para a Série B com o Sampaio Corrêa. Mas ficou visível isso, os jogadores estavam querendo a queda do treinador. Tanto é que ele caiu. E o Sampaio deu uma guinada, foi campeão da Copa do Nordeste. Animou, inclusive, deu aquele estímulo, né, à torcida, que esperava, inclusive, uma recuperação no Campeonato Brasileiro, mas não veio, né? Não veio, pois é. E depois que saiu o treinador, eles foram campeões e começaram a relaxar. Não, a gente pode ganhar a qualquer momento, aquela coisa. E o jogador, quem paga o pato, quem é? É o treinador. Se o time não começa a vencer, se o time começa a entrar nessa fase ruim, sempre quem cai é o treinador, como foi que aconteceu com o Sampaio. Mudou de treinador de novo, já é o terceiro treinador em pouco tempo. Estamos agora na metade de um campeonato, de uma Série B. E o time agora precisa reagir. Ainda não está, para você ver, o nível está muito baixo da Série B. Se você perceber, o Sampaio, 9 jogos sem vencer. 9 jogos sem vencer, isso quer dizer o que? Ele poderia estar 10, 15 pontos atrás. Não, mas ele só está a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Quer dizer, se ele chegar a vencer 2 partidas seguidas, praticamente ele já deixa uma zona de rebaixamento. Então está muito equilibrado o campeonato, mas na parte de baixo. Então os times, tem aqueles que estão lá na frente, muito à frente, como é o caso do Fortaleza, mas o Fortaleza, mesmo assim, quando enfrentou o Sampaio, teve muita dificuldade.
O Sampaio teve momentos bons durante a partida, quase que saía com um pontinho contra o Fortaleza, mas acabou perdendo. Ou seja, a torcida boliviana ainda há esperança, não vamos desistir. A disputa, né, tá tendo ali na parte de baixo da tabela, tá sendo bem disputado e na parte de cima tá um pouco mais folgado, inclusive o Fortaleza, que é líder da Série B atualmente, reflete isso, né? É diferente, por exemplo, do que tem acontecido com o Sampaio, a questão do técnico. O Rogério Ceni tem desenvolvido um bom trabalho, é considerada a melhor defesa do campeonato, uma sequência de vitórias muito boas, né? Tem sido um bom trabalho, é o líder convincente, digamos assim. Exatamente. E o Rogério Ceni, primeiro ele fez uma coisa errada na carreira dele, que foi tentar pegar o São Paulo no começo da carreira. Foi que nem o Dunga, vai logo para a seleção brasileira. Dunga. Já vai logo. O brasileiro lembra bem do Dunga. Pois é, já quer logo pegar a seleção brasileira, sem treinar os times menores. Dunga nem tinha treinado nenhuma equipe. A mesma coisa o Rogério Ceni, foi logo pegar no São Paulo. Na primeira derrota lá já começaram a criticar, mesmo ele sendo o ídolo do time. O que aconteceu? Depois de pouco tempo ele foi demitido. Mas agora não, ele pegou um Fortaleza desde o início da competição, fez grandes contratações pontuais. O time tem dinheiro para investir e agora está aí. O trabalho está sendo bem feito e dificilmente o Fortaleza vai deixar escapar esse acesso. Se o Sampaio não vai tão bem, o futebol maranhense, como foi colocado, tem alguns problemas, como todo futebol em qualquer estado ou time, não importa, mas a gente tem uma novidade aí, uma esperança, né? Porque tem o Moto e tem o Imperatriz também, outros representantes maranhenses. No ano que vem, Imperatriz Série C e o Moto Série D, né? Quais são as expectativas daí pra frente? O torcedor pode ficar um pouco mais animado? Eu diria o seguinte, que o futebol maranhense, mesmo com esses problemas que acontecem ainda, com falta de profissionalismo, mas aos poucos está crescendo. Se você levar em consideração, levo sempre em consideração lá no programa na Rádio Timbeira, é o seguinte, sempre eu comento o seguinte, no ano passado, como o futebol maranhense cresceu, os times aqui no Maranhão começavam a se preparar com praticamente uma semana, duas para começar o campeonato. Era isso que vinha acontecendo. Às vezes ia começar o campeonato numa semana e na semana anterior tinha time se apresentando, começando a se apresentar para jogar uma competição uma semana depois. Parecia até um certo amadorismo, né? Era total amadorismo. Isso mudou. No ano passado, eu coloquei isso como exemplo lá na rádio. No ano passado, o que aconteceu? Os times começaram a se apresentar a competição em janeiro, no final de janeiro. Os times já estavam, grande parte dos times já estava treinando em dezembro. A pré-temporada começou em dezembro. Teve time, no caso, o Moto, começou a pré-temporada, ele fez no interior do estado, fez uma preparação de uns 20 dias jogando. Isso é coisa rara acontecer isso aqui no futebol maranhense. Então ele já fez essa pré-temporada em outra cidade. Já começou. Neste ano, o Imperatriz conquistou o acesso para a Série C. O Moto quase chegava lá. Foi ruim porque os dois se enfrentaram uma fase que tiveram que era um mata-mata, ou era um ou era outro, e deu o Imperatriz. E nesse ano está acontecendo o seguinte, o Imperatriz conquistou o acesso para a Série C, mas eles já estão se preparando, já estão se planejando para 2019. Isso é bacana. O maior exemplo, o Imperatriz já tinha anunciado, logo depois que terminou a Série C, Série D, que ele conquistou acesso, o que aconteceu com o Imperatriz? Ele anunciou a renovação da comissão técnica com o Marcinho Guerreiro. Ele renovou com toda a comissão técnica. Bacana, isso é bom, com praticamente 6 meses de antecedência. Nunca tinha acontecido isso no futebol maranhense. E o Moto pegou esse exemplo. Já assinou com um novo treinador, já está formando a sua comissão técnica com o Rui Scarpino. Então, praticamente também 6 meses de antecedência. Isso é muito bom para o futebol maranhense. Não acontecia isso. Era raro o time chegar com muita antecedência, com 20, 30 dias de antecedência para começar uma preparação. Agora não, estão 6 meses antes, já se iniciou uma preparação. Vai acontecer agora uma Série B, a segunda divisão do Campeonato Maranhense, e logo depois dessa segunda divisão, a federação está preparando um seletivo que vale vaga para a Série D, a Série D de dado do ano que vem, porque o Estado do Maranhão tem direito a 2 vagas na Série D. Uma foi para o campeão maranhense, que é do Moto,
e a outra vai por esse seletivo. Então o Moto pode ter companhia na Série D ano que vem. Vai ter companhia de outro time maranhense. Ótimo. Vai ter outro time. E esse outro time vai ser conhecido nessa competição, que é o seletivo, que vai ser realizado no fim do ano. Aí o que acontece? Todos os outros times que não vão parar o Campeonato Brasileiro, que já não estão assegurados, já estão assegurados, por exemplo, Sampaio, Imperatriz e Moto não precisam disputar essa competição, porque já estão lá no Brasileiro. Mas todos os outros podem disputar esse seletivo. Disputando esse seletivo, isso é bom para o futebol maranhense, por quê? Porque já começa dali a preparação para o estadual do ano que vem. Já começa com bastante antecedência. Se já temos a Imperatriz com a comissão técnica, já anunciou que no final do ano, novembro, dezembro, já começa a preparação. O Moto também, praticamente nesse mesmo período. O Sampaio vai estar praticamente, porque ele ainda está disputando a Série B. É o único que está ainda em atividade. Pois é. Então, todos os outros, começando já esse seletivo, e esses dois disputando, começando logo a preparação, isso é muito bom para o futebol maranhense. Não chegar naquela incerteza, já teve ano aqui no futebol maranhense, isso bem recente. Chegava uma semana antes de começar a competição, não sabia que tinha time que não tinha nem técnico, não tinha ninguém. Não sabia se aquele time iria pelo menos participar de uma competição. Teve time que inclusive chegou a cancelar a participação. Exatamente, às vésperas da competição. Sim. Isso era muito ruim, isso é ruim para o futebol maranhense, nunca cresce. Não pega bem, galera, não pega bem. Com certeza. E um outro detalhe é que nós precisamos ter futebol maranhense, a torcida só cresce. Por que hoje se fala que a torcida do Sampaio é a maior? Por quê? Porque quem é que está disputando as grandes competições nacionais? É o Sampaio. Aí o pessoal fala, e o Maranhão Atlético Clube tem uma grande torcida. Sim, tem, mas não se renovou. Se não se renovar, a torcida não vai crescer, não vai lotar estádio. Não vai lotar estádio, a tendência é diminuir. Mesma coisa serve para o Moto também. Se ele não disputar as competições nacionais, se ele não ganhar as competições nacionais, daqui a pouco a torcida vai ser toda do Sampaio Corrêa. Porque quem disputa essas competições? Sampaio é o maior exemplo. Ganhou agora a Copa do Nordeste. Qual é o time que já ganhou aqui no Maranhão? Sampaio já foi campeão de Série B, de Série C, Série D, campeão do Norte. Já participou da Série A. Série A, sim, mas aí, agora, o que acontece? Se não disputar essas competições nacionais, o Moto vai ter um grande motivo agora para começar a crescer a partir do ano que vem, porque ele vai ter, além do Campeonato Maranhense, ele tem a Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil e mais a Série D. Então são muitas competições nacionais que ele vai participar. Os outros times precisam também. Que quem dera se a gente tivesse aqui no nosso futebol times em Série A, Série B, Série C, Série D, em todas as divisões. Seria muito bom e cresceria muito. E a torcida vai se renovando. Porque o que acontece? Os maranhenses, os torcedores, gosta de futebol. Se você pegar criança, de criança mesmo, ele gosta de futebol até o mais velho. Sim, mas essas crianças estão vendo quem jogar. Só aqueles grandes times de futebol nacional, são os times estrangeiros na televisão todo dia. É isso que eles olham todos os dias. Eles não olham Sampaio, Moto, Maranhão, Imperatriz numa televisão. É raro você ver um time nosso, com exceção agora do Sampaio na Série B, que tem uns canais fechados, tudo bem. Mas e os hoje, outros? por onde você anda, vê alguém com vestido com a camisa do Sampaio. Do Sampaio, por quê? Porque não é do Moto, é do Maranhão, é do Imperatriz. Porque esses times não estão na mídia todo o tempo. Eles têm que aparecer, e só vão aparecer disputando essas competições nacionais. E ganhando, não basta participar, tem que ganhar também. Isso é importante, ganhar. Voando agora para a Série A, Campeonato Brasileiro Série A, o grupo de elite, os times em nível nacional, estão ali os melhores, né? E atualmente nós temos a seguinte configuração, você tem São Paulo como líder, Flamengo, Internacional e Grêmio, que chama atenção pela disputa ali novamente entre Rio e São Paulo e os dois grandes do Rio Grande do Sul também no G4, né? Que destacar aí desse G4? Olha, eu diria o seguinte, que tem time que não vai aguentar essa pressão de estar disputando muitas competições ao mesmo tempo. Acho que desses quatro, o único que não está disputando além do brasileiro outra competição é o Inter. O Inter, pois é, ele pode se destacar lá na frente, isso pode chegar como daqui a pouco ele despontar e disparar. Isso só está questão de tempo, porque os outros times daqui a pouco eles vão começar a cair. O maior exemplo, o Flamengo. Verdade. Caiu, perdeu a liderança em pouco tempo, já ficou numa situação complicada na Libertadores, perdeu o primeiro jogo, 2-0 para o Cruzeiro.
O Grêmio já perdeu também numa Libertadores, o Corinthians perdeu, enfim. Mas temos muitos times. Eu acredito que desses aí, mesmo disputando outras competições, que é o grande favorito mesmo para conquistar a taça, o São Paulo, não acredito que ele vá levar o título, não. Ainda tem um time muito limitado, não acredito no São Paulo levar o título, não. Flamengo também não. Eu acredito muito mais no Grêmio ou Internacional, com grande favoritismo ao Grêmio, que chega a ser até mais surpreendente. O Grêmio, eu acredito num Grêmio muito mais, se ele de vez em quando apostar no time principal, porque ele está colocando muitos jogadores reservas, principalmente no Campeonato Brasileiro, que ele está apostando nas outras competições. O time reserva do Grêmio está batendo muitos times titulares, né? Então tem essa certa competência técnica, né? É, exatamente, porque a gente observa em outras competições, em outros campeonatos brasileiros, que é o seguinte, que muitos times, quando colocavam o time em reserva no Brasileiro, priorizavam a Libertadores, geralmente eles ficavam na parte intermediária da tabela do Campeonato Brasileiro. E agora não, o Grêmio está vendo, ele está lá em cima ainda, está bem perto dos líderes, não tem aquela diferença gigantesca como era antigamente. O time não está disputando a Libertadores, uma fase de mata-mata que é importante, ele não está relaxando no Campeonato Brasileiro, continua vencendo. Ele está bem também no Campeonato Brasileiro. Acredito que o Grêmio seja o maior favorito. Outro também que não está nesse G4, G6... pode mudar, porque está bem disputado. Exatamente. Um que pode surpreender também, mesmo com o novo, velho treinador Felipão, é o Palmeiras. Será se dessa vez, mais uma vez, na verdade, o Palmeiras... Exatamente. Porque o Palmeiras, ele tem muitos bons jogadores. Gastou muito dinheiro, precisa engrenar. Quem sabe não é agora nessa reta decisiva, a partir de um segundo turno do Campeonato Brasileiro, que o time começa a engrenar com o Felipão. Mas eu ainda acredito que deve ter alguma mudança nesses times que estão lá em cima. Tá muito cedo ainda pra gente falar, definir um campeão, digamos assim, um favorito, convicto, porque daqui pro final do campeonato vai rolar muita coisa, como a gente tava até brincando nisso, a cada rodada é uma surpresa nova, o cenário muda. Mas esse trabalho, por exemplo, você falou do Palmeiras e do próprio Grêmio, não é um trabalho recente, já vem há bastante tempo, né? Por exemplo, recentemente o Grêmio, né, vendeu o Arthur pro Barcelona, que já chegou com uma revelação, uma promessa ali, vai usar a camisa do Iniesta lá no Barcelona, então é um reflexo do próprio trabalho que o time tem desenvolvido, né? Exatamente. E o técnico Renato Gaúcho já está há um bom tempo lá, já foi campeão. Já conhece ali a base. Então é diferente. Agora o problema maior do Palmeiras é essa mudança constante de treinador. Vem mudando muito e o maior problema do time. Aí contrata, aí perde uma, duas, muda de treinador. Não consegue ter essa estabilidade. Exatamente. Esse é o maior problema do Palmeiras. Então, outra coisa também importante no futebol brasileiro que a gente observa, que isso é muito bom. Se você chega lá na Europa, você vai na Espanha, é Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid de vez em quando, entra na disputa por um título e a gente já sabe, começa na primeira rodada a gente já sabe, na segunda rodada os dois já estão lá na frente. É uma espécie de monopólio. Pois é um é outro. Aqui no Brasil não, a gente chega, tá na metade do campeonato praticamente e a gente não tem aquele time que despontou, tá lá em cima. Acho isso bacana porque faz bastante tempo que o campeonato brasileiro não é tão disputado assim, né? Em edições anteriores a gente chegava na metade do campeonato e já tinha um líder, digamos assim, bem folgado ali no topo. E isso é bom, motiva o campeonato, leva o torcedor para os estádios, porque quando um time dispara, só quem vai geralmente é aquele torcedor daquele time. E olha, nem ele quer ir mais. Meu time já é praticamente campeão, eu não preciso. E o protagonismo vira lá para a zona de rebaixamento. A disputa lá de baixo é que vira a cena principal assim, do campeonato, né? E uma coisa que poderia até melhorar no futebol brasileiro, que eu acho, os times acham bom, mais vagas na Copa Libertadores. Mas na minha opinião não é boa não, essa opção. Mantém o G4. Se fossem só 4 times, já estava de bom tamanho. Podem ir até 9 times para uma Libertadores, que tem Copa Sul-Americana, Libertadores, aí tem Copa do Brasil. Se um time brasileiro for campeão da Sul-Americana, for campeão da Libertadores, aí tem um campeão da Copa do Brasil. E se esses times estiverem lá em cima, aí vai descendo, o G4 vira, já é G6, daqui a pouco G7, pode virar até G9.
Aí quer dizer, quase a metade dos times indo para uma competição sul-americana, quase a metade. Já são 29 podem ir para uma Libertadores. Isso é ruim. Por quê? Aí tem mais a Copa Sul-Americana. Vão mais 5, 6 times para uma Copa Sul-Americana. Quer dizer, só não vai disputar uma competição internacional quem não quiser. Não, quem for rebaixado. Só quem for rebaixado. E aí todos os outros podem disputar. Isso é ruim. Você vê lá na Europa, não. Na Europa, lá eles determinam. São 4 vagas para um país. Tem país que só leva 3, tem país que só leva 2. Então só um time e por aí vai. Aqui não, daqui a pouco eles estão aumentando. Eles estão fazendo aumentar o número de vagas no geral. Nós temos uma Libertadores agora praticamente entre 2 países, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina numa Libertadores. Brasil e Argentina, porque são tantos times argentinos que estão se enfrentando lá. Tem confrontos de argentinos. Aqui no Brasil tem confrontos de brasileiros. Então, isso numa Copa Libertadores. Outro dia um radialista estava falando, antes do jogo do Flamengo e Cruzeiro, aí ele estava falando, o Flamengo hoje tem a chance de voltar para a liderança, segue o líder, se ele derrotar o Cruzeiro vai ser líder de novo do Brasileirão. Aí avisaram para ele, não rapaz, não é brasileiro. Já estou confundindo. Copa Libertadores, que são tantos times na Libertadores que a pessoa acaba se confundindo. Então, para mim seria melhor diminuir, apenas 4 times, 5 no máximo com uma Copa Sul-Americana, se for campeão, ainda tem a Copa do Brasil. Não, deveria diminuir. Se é o campeão da Sul-Americana, já diminui no brasileiro. 3 times, porque já tem a vaga da Copa do Brasil. Então, deveria diminuir, botar no máximo 4 vagas. Uma sugestão de Gil Porto aí para funcionamento do Campeonato Brasileiro. Falando do líder agora, o São Paulo, atual líder, pode mudar, tá uma disputa bem acirrada ali entre São Paulo e Flamengo. Vamos dar mérito ao técnico Aguirre, tem feito um bom trabalho, apesar daqui você citou umas limitações, mas tem feito um bom trabalho, né? Tem um trio ali jogando muito bem, que é o Diego Souza, o Nenê e o Everton, que o Everton veio do Flamengo para o São Paulo, então tem os seus favoritismos, digamos assim, né? E desses aí, acho que a maior surpresa é o Nenê, viu? Realmente. Porque eu acho que ele tem, assim, ele carrega com ele, o jeito dele, assim, de uma carga de preguiça. O Nenê, aquele estilo dele jogar, mas ele vem surpreendendo, daquele jeito devagarinho, jogando, e vem conquistando a torcida do São Paulo. No começo a galera não gostou dele, mas depois ele começou a jogar o futebolzinho dele lá e vem surpreendendo. Para mim é o que é a maior surpresa. O Diego, não, esse é um jogador com mais garra, é aquele jogador trombador que toda torcida, todo time vai gostar, porque ele briga em campo. Ele veste a camisa realmente. Exatamente, ele é estilo jogador argentino numa Libertadores. Jogador argentino numa Libertadores, que da seleção argentina também tá fraquinho. É estilo jogador de argentino mesmo, de Libertadores. Se a gente tivesse que fazer uma aposta para essas rodadas futuras aí, vai mudar muita coisa com certeza, mas como ficaria? São Paulo continua lutando ali pelo título, Flamengo também, Flamengo foi falado. Chegou bem no campeonato, enfraqueceu um pouquinho nesse intervalo da Copa, mas continua lutando pelo título, tem time para isso. Como fica a situação? É complicado, porque é muito equilibrado entre esses times. E uma coisa que pesa a favor de Flamengo e São Paulo é a torcida. Sim. Que vem fazendo a diferença. A torcida do Flamengo vem lotando o Maracanã. Mesmo com a sequência não tão boa de jogos do time. O Flamengo, quando não lotou o Maracanã, foi quando a diretoria tentou ser esperta. Não, vamos aumentar o ingresso, vamos ganhar mais dinheiro, foi na Copa Libertadores. Que levou poucos torcedores, só 40 mil. Diretoria. Só 40 mil. Só 40 mil. Só 40 mil. E a do São Paulo também, que vem surpreendendo. Então, essas duas torcidas vêm fazendo a diferença. E pode levar um time a um título. E pode surpreender. Mas eu não acredito em nenhum desses dois times para levantar o caneco do brasileiro. A aposta de Gil Porto, Grêmio. O Internacional. Grêmio Internacional. Vai dar a Gaúcho, então. Ok. Ainda tem o Cruzeiro brigando ali também. Eu acredito no Cruzeiro também. Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro. Tá empolgado agora com a Libertadores. Exatamente. Mas um desses aí. Eu não aposto nem no Flamengo, nem do São Paulo. Ainda tem aquele que eu falei depois, que foi o Palmeiras, que pode surpreender. Então daqui a pouco todos os times. Menos os que estão na zona de rebaixamento, que aí fica um pouquinho mais complicado. Mas... menos o Ceará e o Santos.
Opa! Machucou o sentimento de alguém aqui no estúdio, hein? Machucou o sentimento de alguém aqui no estúdio. Mas é basicamente isso, né? Um campeonato muito disputado. Não, o Vasco dele lá não vai não. Não, é Santos. É Santos. Já mudou. Santos. Ele era vascaíno, agora já mudou. É Santos, ó. A gente tá dizendo que é Santos. Já mudou. Chamou de vascaíno. Vira folha. E um detalhe, o Santos, já que ele torce pro Santos, eu tô torcendo muito pro Santos, sabe o quê? Ser rebaixado. Será que esse ano o Santos vai ser rebaixado? Sinceramente, sabe por quê? Eu vou te falar. Porque eu torço para cada time que ainda não foi para a segunda divisão, para não falar mal de ninguém. Que não foi rebaixado ainda, para ser rebaixado. Eu sei por que tu tá torcendo pro Santos. Porque tá difícil o Flamengo descer da zona de rebaixamento. O Flamengo, um Cruzeiro, um São Paulo. Aí o mais perto é o Santos. Quem tá mais próximo é o Santos, é o Peixe, lá da Vila Belmiro. Esse aí tá mais próximo, quase perdia pro Ceará agora na última quarta-feira. Então andou muito perto, mas eu acredito que o Santos vai enfrentar o Sampaio. O Sampaio não vai ser rebaixado. Santos e Sampaio, será? E o Sampaio vai descontar algo que aconteceu em 98. Na Conmebol. Os mais velhos vão lembrar. Exatamente. Eu não estava nesse tempo ainda, não trabalhava, ainda estava nascendo ainda. O Santos, naquele ano de 98, na Copa Conmebol, o Santos jogando com o Sampaio Corrêa, disputando lá no Castelão, lotado. Primeiro jogo foi empate, 0-0, foi 1-1, não lembro direito, mas porque eu não... Foi empate. Tava nascendo ainda. Dá pra lembrar a memória. Exatamente. Então ele empatou na Vila Belmiro e trouxe para cá o jogo que ele poderia vencer e garantir a vaga na decisão. O que aconteceu? Aqui o Sampaio saiu na frente, depois o Santos foi lá, teve até pênalti roubado pro Santos e o Santos goleou de 5-1 do Sampaio. Então vai descontar na Série B no ano que vem. Será? Vamos talvez aconteça. Tudo é possível no Campeonato Brasileiro, tudo é possível. É como diz aquele velho clichê, mas verdade, hein, do futebol, que o jogo só acaba quando o árbitro realmente apita, quando o jogo acaba, acabou. É tipo isso. Então ainda muita água para rolar, muita coisa para acontecer. Reza a lenda que se você deseja que seu time do coração seja campeão, basta deixar o like aqui e, claro, inscrever-se no canal caso não seja inscrito. Não esquece também de compartilhar com os amigos, com os familiares e tem uma novidade, hein? Bate-Papo Futebol Clube também está no Instagram. Segue lá, Bate-Papo FC _futebol. Todos os dias, novidades, enquetes, tudo para deixar você por dentro do mundo do futebol. Até o próximo programa.